Configurando parâmetros de SLA. Para configurar o parâmetro de SLA, vamos no menu Helpdesk, Parâmetros de Helpdesk. Dentro do parâmetro de Helpdesk, vamos até a aba KPI, Indicador-Chave de Desempenho. O SLA ele é medido de três formas diferentes. Ele é medido no tempo máximo que um chamado pode ficar em aberto, tempo máximo de análise de um chamado e o tempo máximo de execução. Nessa tabela, vamos configurar o SLA padrão para todos os chamados dentro do P2BS. Pode ser configurado em dias, horas ou minutos. O tempo máximo que um chamado pode ficar em aberto, eu estou configurando para 1 hora. O tempo máximo que um chamado pode ficar em análise, 16 horas, e o tempo máximo que um chamado pode ficar em execução, 16 horas. Defino as metas do chamado. Feito isso, o parâmetro de SLA padrão está configurado. Porém, todos os chamados obedecerão a essa tabela. Caso você tenha chamados com prazos de SLA distintos, diferentes, você pode fazer através do menu Helpdesk, Cadastro, Natureza de chamado. Dentro de Natureza de chamado, selecione uma natureza. Dentro da natureza do chamado, você pode definir qual o tempo máximo que um chamado pode ficar em análise e o tempo máximo em execução, referente à natureza do chamado, como exemplo, servidor. O mesmo você pode fazer para subnaturezas de chamado. Dentro de uma subnatureza de chamado, você também pode configurar o tempo máximo de análise e o tempo máximo de execução de um chamado. Quando configurado o tempo máximo de análise e execução de um chamado, tanto da subnatureza quanto da natureza, eles deixam de obedecer o parâmetro padrão de dentro de KPI, Indicador-Chave de Desempenho, e passam a obedecer ao tempo estipulado na natureza ou subnatureza configurado. Você também pode configurar SLAs diferenciado para determinados clientes. Para isso, vamos no menu Cadastro, Clientes, Cadastro de clientes. Selecione o cliente desejado. Vá até a guia Configurações e configure o SLA desse cliente. O tempo máximo de chamado pode ficar em análise para ele e o tempo máximo em execução para ele. Outra coisa que interfere no SLA são os feriados e o horário especial. Os feriados nacionais são disponibilizados pela equipe do P2BS. Porém, caso haja necessidade de inserir feriados locais, basta digitar a descrição do feriado e a data e clicar no botão Adicionar. Feito isso, o feriado da cidade de Vitória está configurado. Clica no botão Salvar. Definições salvas com sucesso. Outra informação importante que influencia no SLA são os parâmetros do sistema onde definimos o horário de expediente da sua empresa. Defina quais os dias da semana e o horário de trabalho de sua empresa e clique no botão Salvar. Com isso, toda a parte de SLA do sistema P2BS foi configurado.